eu acho hoje nunca se deve fazer previsões sobre preço de petróleo, essas coisas. Mas eu acho que o mercado ainda não está precificando o risco que aquilo pode representar e a gente pode realmente chegar numa situação de petróleo a 150 por meses ou até de US$ 200. E a partir desse momento há um risco real de uma recessão global, porque não é só o petróleo que fica mais caro, é tudo que fica mais caro. Tudo, pô. Aqui no Brasil É, fica mais caro o feijão, pô. exato, porque qualquer coisa que é transportar, ou seja, tudo, você tem aí um choque de inflação. É, o que poucos sabem, mas o Oriente Ó, Médio calma, Oliver, que o Lula falou que tá tranquilo. Aqui no ele Brasil, falou agora recentemente, ele sim. falou, eu fiquei impressionado com a autoconfiança dele, né? Porque É, imagina, chega o barril de petróleo a US$ 150, meu irmão. Tu vai fazer o quê? então, a gente tem uma correlação muito ampla, assim, uma causalidade. Se você tem um forte aumento do petróleo, você tem inflação maior, crescimento mais baixo, aprovação menor de Uhum. quem está no poder, E no ano de eleição, independentemente de quem aham. é. Porque assim, o eleitor médio, ele não é assim, coitado, né? Surgiu uma crise global, Uhum. então. Não. Tipo, foi o mesmo com o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi responsável pela pandemia, mas pagou um preço, né? Eu acho que é plausível acreditar que talvez sem pandemia o resultado da eleição teria sido outro, Aham. porque teve um impacto super pesado nas eleições. E aí, Uhum. obviamente, teve também a gestão Aham. péssima da pandemia e tal, tudo bem. Perfeito. Mas assim, é, esse cenário seria péssimo para o governo brasileiro. E é algo que o Brasil não consegue atenuar muito. O Brasil, na verdade, exporta petróleo. Então, assim, você tem uma chance maior de utilizar os ganhos, né, da Petrobras, quem seja, e também para o governo brasileiro, para ter um processo de redistribuição. Então, o Brasil está numa situação melhor, por exemplo, do que o Chile, o Peru, que importa energia. Para eles, realmente vai ser pior ainda. Só que, mesmo assim, o petróleo vai ficar mais caro. E o governo brasileiro não vai conseguir dar um cheque imediatamente para todos os cidadãos para compensar. Então, e aí você viu nos anos 70, o, o, o presidente Ford perdeu eleições, o Carter perdeu eleições contra o Reagan, os governos britânicos perderam sempre as eleições, o governo francês perdeu a eleição contra o Mitterrand na época, ou seja, é muito difícil você se reeleger num momento desse. Porque também, assim, a expectativa de que o preço do petróleo vai aumentar faz com que empresas acabem assumindo uma postura mais cautelosa que Aham. já antecipadamente reduz os investimentos, etc. Né? Então, assim, a gente está olhando esse cenário. A boa notícia é que aquilo é mais um choque econômico depois da guerra na Ucrânia, depois da pandemia. Então, assim, as empresas já estão começando a se preparar. E, assim, o Brasil tem energia renovável, já busca diversificar parceiros. Então, por exemplo, um insumo-chave para fertilizantes, a ureia, na verdade, vem do Aham. Oriente Médio. Uhum. E para vários tipos de fertilizante, você precisa ureia como um insumo. Isso cria uma situação em que o preço do fertilizante vai disparar. Se houver um bloqueio de maior duração, isso afeta a safra brasileira. Então, o que o Brasil deve, a princípio, fazer é ter uma produção própria de fertilizante. Eu venho dizendo isso há muito tempo, porque, Eu imagino. porque também o Brasil não pode só depender da Rússia, por exemplo. Então, todas as empresas e países agora estão, para todos os insumos, para todos os mercados de consumidor, etc., estão criando cadeias super resilientes e dizer assim, para tal produto que eu estou produzindo, é, tem 10 insumos que vêm desses 10 países. Então, para cada insumo, você precisa ter um plano B, que sempre vai ser mais Aham. caro. Aham. Então, assim, tá, então eu tô comprando ureia do Oriente Médio, preciso achar de outro lugar. E começar a comprar já, porque uma vez que estoura a crise, todo mundo vai correr para outro cara. Então, você já tem que ser já um cliente para ter essa Aham. diversificação. Então, por exemplo, o Canadá é um grande produtor de fertilizante. E o Brasil ainda não reduziu sua exposição do fertilizante russo, que eu acho que é um erro estratégico.
Então, acho que assim, em meio de tudo isso, nasce uma globalização mais resiliente, mas, mas a curto prazo, este ano, acho que tem um risco real de ser bem turbulento, não só economicamente, mas também politicamente, porque assim, quando aumenta o custo de fertilizante, aumenta o custo da alimentação. E aí tem país, cara, assim, Egito, que gasta bilhões e bilhões de dólares para subsidiar a farinha. E ele tem uma população grande, com um monte de gente um pouquinho acima da linha da pobreza. Uhum. E fortemente subsidiado para comprar a farinha e para sobreviver. E aí você tem uma explosão do custo da farinha, o governo do Egito não vai dar conta. Vai colapsar, tem uma crise fiscal, vai pedir socorro do Fundo Monetário, só que assim, o Fundo Monetário consegue atender, sei lá, 5, 6 países, mas todo mundo pede, a situação complica bastante. E aí você tem um risco de uma rebelião mesmo, porque as pessoas com fome, em algum momento, não tem nada a perder. E aí o governo reprime. Só que assim, você está em casa com fome, você vai para a rua, em algum momento você vai para a rua mesmo encarando um alto risco de ser atingido por, Aham. por forças governamentais. Você que vai querer. A população vai aumentar a instabilidade, a repressão. Há um risco maior de instabilidade política em vários países africanos. Se tem países como Paquistão, por exemplo, que importa 80% da sua energia. Filipinas, cara, o petróleo em grande parte vem de fora. Então, assim, você pode ter uma. E aí, isso, obviamente, é péssimo para o cenário econômico, porque aí, se você tem um colapso da economia nas Filipinas, ou Aham. uma grande mobilização popular, isso tem um impacto negativo sobre outras economias que fazem comércio com as Filipinas, Aham. etc. E aí vai Então, um assim, efeito cascata e assim, horrível. crise fiscal, porque o que os governos fazem, o que o governo brasileiro faria nesse cenário é aumentar muito os gastos públicos para compensar. E assim, o Brasil até tem uma situação. O Brasil tem bastante capacidade para tentar meio que abafar ou reduzir o impacto que isso terá. Aham. E assim, ainda estamos agora em abril. Então a parte quente das eleições só vem daqui a 2, 3, né, 4 meses por aí. Aham. É. Mas assim, o governo brasileiro está torcendo muito para que o Trump não envie tropas terrestres, porque a partir desse momento a gente não está falando mais de semanas, a gente está falando de meses, talvez um ano inteiro. E assim, guerra do Iraque foi uma coisa de uma década e É. Afeganistão demorou quase 2, né? Então Mas são tu guerras acha de que longa duração e o Irã é um adversário muito mais formidável.